Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte. Toma-o, dai-o por mim e por ti. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite uma cobrança indevida e um milagre extraordinário. Você pode dizer algo comigo dizendo assim: uma cobrança indevida, mas um milagre extraordinário. Qual entre todos nós nunca passou por uma cobrança indevida? Qual entre todos nós nunca foi cobrado a pagar algo que não era a sua própria dívida? Qual entre nós, muitas vezes de uma forma abusiva, agressiva, indiscreta e injusta, não foi cobrado numa demanda da vida? Qual entre todos nós, muitas vezes, não foi questionado por uma dívida que não tinha ou nem sequer sabia que existia? Jesus e os seus discípulos estavam fora de Cafarnaum, que era a cidade sede que Jesus escolheu para morar, apesar de ter nascido em Belém e vivido em Nazaré. Ele escolhe Cafarnaum para manter a sua base. Lá mora com Pedro, a sogra dele e alguns outros. Eles estavam um tempo fora, e ao retornarem a Cafarnaum e estarem ali pela última vez, pois dali então seguiria toda a questão da morte e ressurreição, Jesus estava dentro de casa, Pedro estava caminhando nas ruas. Foi quando um cobrador de impostos abordou Pedro e não perguntou para Pedro se ele pagava imposto, perguntou para Pedro se o mestre dele o imposto pagava. O que me chama a atenção é que Pedro não tinha até então pago imposto, mas imediatamente disse que sim. Quando o cobrador perguntou: vem cá, vocês pagam imposto? Teu mestre paga o imposto? Vocês já pagaram o imposto? Vocês pagarão o imposto? Em ato imediato Pedro respondeu que sim. Pedro sabia que não tinha dinheiro para pagar imposto nenhum. Pedro sabia que não tinha recurso para pagar imposto nenhum, mas afirmou que pagaria, porque cria na provisão daquele que se fez mestre dele. Questionaram Pedro, mas sobretudo questionaram o mestre de Pedro. Então Pedro não teve medo de dizer que sim, apesar de que toda a situação e circunstância dizia que não. Pedro não teve medo de afirmar que tinha aquilo que não tinha, mas pela fé receberia. Pedro coloca em ação a fé mediante a uma afronta que o amedronta, mas que não desfaz aquilo que nele é, por tudo aquilo que com ele Pedro havia vivido, por tudo aquilo que Pedro já havia vivido com ele, não temia que lhe faltasse nada. Porque esse Pedro aqui é aquele que lançou as redes durante a noite inteira, nada pescou, e quando chegou a hora da margem do mar, encontrou Cristo, e ele falou: volta lá agora debaixo da minha palavra, e lança a rede do lado direito. E ele pegou tanto, mas tanto peixe, que a rede rompeu. Esse também é aquele mesmo Pedro que, desistido e desanimado, está em alto mar navegando, pasme amigos, pelado, nu, com a mão no bolso. Olha o estado de ânimo que estava esse homem. E é quando a palavra chega para ele e manda ele lançar a rede, porque ele está desistindo de tudo. E agora ele não pega uma grande quantidade de peixes, ele pega 153 peixes.
Mas esses peixes, eles eram tão grandes, tão grandes, tão grandes, que na hora que Pedro botou essa quantidade de peixes na rede por tamanho no seu barco, o barco veio quase à deriva. Agora ele pegou menos, mas ele obteve mais. Esse Deus é poderoso. Esse mesmo Pedro está na sua embarcação, junto com os 11 manos, caracterizando os 12 discípulos apóstolos. O maremoto se manifesta. Eles estão sabendo que em qualquer momento eles vão morrer, porque nada indica que aquele maremoto vai passar. O barco está prestes a rachar no meio. Eles estão em alto mar, as águas estão agitadas. Não basta saber nadar, eles vão morrer. E imaginando eles que eles vão morrer, esse mesmo Pedro tem uma visão e vê um homem em cima da lâmina d'água. Pare para pensar, a lâmina d'água não está parada, ela está agitada, e o homem está parado, porque nada abala Jesus. E parece que eu posso ouvir um glória aqui nessa igreja aqui. Ei, nós somos pentecostal, dá glória aí, racha em língua estranha, nós somos pentecostal. Ele está parado, as ondas sobem, o vento agita, ele parado, a água oscila, ele parado, intacto, imóvel, inabalável. Ana Paula, esse Pedro olha para ele, os outros 11, Tiago diz: ô mãe, lembra quando a gente era pequeno? Tranquilo, mano, relaxa. Como é que o negócio não vai desandar? Eu estou no meio da tempestade. Relaxa, fica em paz. Está todo mundo em paz aqui? Claro. Era só o que faltava nós dar brecha para o diabo agora. Agora não, agora ele vai levar na cabeça. Agora ele não vai irritar ninguém. Porque nós estamos aqui no tempo de celebração, de honra, de glória, de adoração, de exaltação ao Ele que é, que era e que há de vir. Então os 12 no barco estão mais agitados do que as águas. E um diz para o outro: é um fantasma, nós vamos morrer. O Tomé disse para o André: é arma penada, vamos morrer, vamos morrer. E aquele corpo está intacto no meio da tempestade, brilhando no meio das trevas. É quando Pedro se precipita, vai até a polpa do barco e grita: Jesus, fala, filho, é tu? É? Se é tu, manda que eu vou. Me chama que eu vou. Vem, sou eu. Ele pula do barco, irmãos, e naquela lâmina d'água lá vai o Pedro. Pish, 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 pish. Nossa, nem nos melhores desenhos animados meus eu vi isso. Ele vai ao encontro do mestre. Agora esse mesmo Pedro, junto a esse Jesus pelo qual ele ama, diz ao cobrador de impostos: sim, não sei de onde é que vai vir o dinheiro, não tem dinheiro, não tem nada, mas nós vamos pagar o imposto. O cobrador sai para um lado, Pedro sai para o outro, em ato contínuo, abre a porta da casa e entra. Quando Pedro entra na porta da casa, Jesus questiona Pedro. Versículo 25, por favor. E disse ele, quem disse? Pedro, sim. E entrando em casa, Jesus disse para Pedro de forma antecipada. Antes que Pedro dissesse alguma coisa, Jesus já deu um cala-boca no Pedro. Ele falou: Pedro, o que te parece, Simão? De quem cobram os reis os tributos? Os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Antes que Pedro expressasse uma necessidade, a provisão se apresentou diante dele. Esse Deus, ele é maravilhoso demais. Antes que Pedro dissesse: mestre, cruzei com o cobrador de impostos, o que nós vamos fazer? Não é que nem o Salvador não faz 24 vezes, como é que nós fizemos, mestre? Pedro não precisou dizer nada. Na hora que Pedro entrou dentro de casa, Jesus já questionou Pedro.
Pedro, convém, Pedro? Convém cobrar imposto da gente? Convém cobrar imposto de um filho? Convém, Pedro? Sim ou não, Pedro? Bota lá o 26. Está demorando para virar a página. Eu vou aqui. Não, agora eu vou aqui. Beijo, pessoal da técnica. É muito mais difícil suportar o pastor Toninho do que virar a página. Mas nós estamos juntos, tá? Porque Jesus falou para mim assim: Toninho, você não vale nada, mas eu gosto de você. Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. O aprendizado com Cristo aqui é que, naqueles dias e nos dias que são hoje, os monarcas não cobram dos seus filhos um imposto. Você já viu o príncipe pagar imposto? É inconstitucional. Afronta o princípio da monarquia. Príncipe não paga imposto. O imposto em cobrança aqui era o exercício do imposto cobrado, pelo qual Moisés instituiu lá em Êxodo capítulo 30, versículos de 11 a 15. Fica comigo aqui. Depois tu lê, porque eu sei que tu lê bastante a Bíblia em casa, depois tu lê. Então, a cobrança do imposto era absolutamente ilícita. Era tempo de cobrar os impostos. Estava lícito, não tinha nada de errado. O ilícito é que não se cobra imposto de príncipe, e muito menos de rei. Porque Jesus, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quem estava cobrando o imposto era um cobrador de impostos romanos, mas o recurso era para o templo de Israel, pelo qual Herodes governava naqueles dias. E Herodes estava seguindo a lei judaica que determinava que aquele ali era os meses do pagamento do imposto, tipo janeiro e fevereiro, aquela coisa nossa ali, você está lembrado? Então aquele ali era o tempo. Só que Jesus falou para Pedro: Pedro, é lícito? É lícito cobrar de filho ou é lícito cobrar de alheio? Como é que faz, Pedro? É lícito o filho pagar imposto? O imposto era para o templo. Diga comigo, para o templo. Por favor, me ajude e diga mais forte: para o templo. O templo era de quem? De Deus. Estavam cobrando o imposto de quem? Do filho de quem? Então não era para pagar, né? Como é que eles vêm cobrar de Jesus o imposto do filho do dono da casa? Por isso que ele falou para Pedro: não, Pedro, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Deixa eu falar algo para você. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, senão você não vai para casa cedo. Mas eu tenho tempo para recitar dentro do tempo que eu tenho. Ei, Dudu, 35:5. Certa feita, um moço chamado Davi está lá nos passos da casa do seu pai. O nome dele é Jessé. E Israel está num dos maiores conflitos da sua própria história. Um homem filisteu gigante chamado Golias se levanta para exterminar o povo de Israel. Ninguém o detinha. Era um guerreiro inabalável e invencível para os seus dias. Durante 40 dias, aquele homem chegava num topo de uma montanha, do lado em que os filisteus estavam, e do outro lado do topo estavam os israelitas hebreus, e os desafiava, convidando para que alguns de seus soldados viessem encará-lo. Quem vencesse a batalha, passaria um a servir o outro. Não haveria uma batalha de exércitos, mas de um representante de cada um deles. Durante esses 40 dias, um rei de nome Saul não teve um homem para enviar para combater aquele gigante, e muito menos o rei teve a coragem de encará-lo. É quando Jessé, sabedor de tudo isso, ele tinha 7 filhos, os seus 6 filhos estavam no exército. O mais velho entre eles, de nome Eliabe, era um dos maiorais da guarda de Saul. Jessé, preocupado com os filhos, trouxe um jumento, preparou queijos e algumas marmitas, e chamou Davi, que era o único filho que estava em casa, para ir até lá ao campo de batalha, entregar ao rei os queijos e aos filhos as marmitas, porque eles estavam lá isolados.
Davi foi. Quando chegou lá, viu o espírito do medo, daquela coisa que oprimia, e perguntou para o seu irmão mais velho, de nome Eliabe, o que estava acontecendo. Eliabe falou para ele: tu és presunçoso, tu és nojento, tu és arrogante. Nós estamos aqui nessa situação e tu vem me perguntar o que está acontecendo. Tu sabe o que está acontecendo. Não, mas me conta em detalhe. Davi, eu vou te matar. Eu só quero saber. Eu não posso saber o que está acontecendo. Davi, o gigante, assim, 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 assado. Ah, é? É. E ninguém vai encarar o gigante? Não. Eu vou encarar o gigante. Ô Davi, não, pega as tuas marmitas aqui. E eu vou lá entregar os queijos para o rei. Quando ele chega para entregar os queijos para o rei, ele entrega, o rei diz: muito obrigado, meu pai, o Jessé mandou para ti, muito obrigado. Ele fala para o rei: rei, o que está acontecendo? É, meu filho, o gigante, bate isso, aquele, aquilo outro. Não, deixa para mim. Como é que é? Deixa para mim. Vai para casa, filho. Não, deixa para mim. Mas deixa para ti por quê? Não, porque eu estava lá no campo do meu pai, veio um leão, abocanhou uma ovelha do meu pai e saiu correndo. E eu saí correndo atrás de um leão. Irmão, tu já te imaginou correndo atrás de um leão? Irmão, quando teu gato fugiu, tu alcançou? Eu estou falando de um leão, irmão. Ele alcançou o leão, já é um negócio já sobrenatural. Aí ele abraça o leão. Aí Cris, ele tira da boca do leão a ovelha, porque não tem nenhum leão que vai matar as ovelhas desse rebanho. Ele tira. E quando ele tira a ovelha da boca do leão, Arthur, ele pega o leão na parte de cima e na parte de baixo da sua mandíbula e rasga o leão no meio. Passaram alguns dias, apareceu o urso. Ele dormiu um soninho, estava tocando a harpa, dormiu um soninho da beleza depois do almoço. E o urso pegou a ovelha e deu o vazare. Agora o Davi está correndo atrás de um urso. Eu fico imaginando que na hora que o Davi alcançou o urso, coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, mas vou viajar. Ele para na frente do urso, o urso para na frente dele. O urso pega a ovelha, tira a ovelha da boca, coloca do lado. A ovelha não se mexe, que ela está morrendo de medo. Ela fica parada. O Davi olha para o urso olha para o Davi. Você nunca viu aqueles filmes do Zé Comé, irmão? É, Helena, estou começando. E o urso na frente do Davi, os cabelos do Davi. Davi olha para o urso: que foi, meu? Qual é a tua? E em meio a toda essa confusão do pastor Toninho, o Saul olha para o Davi e fala: é esse. Vai, filho, faz o serviço. O Davi vai para fazer o serviço. Só que quando ele chega no meio do caminho, ele encontra o irmão dele, o Eliabe. E ele fala assim para o Eliabe: Eliabe, o rei me autorizou, tá? Eu estou indo lá matar esse gigante. Tu vai mesmo, mano? Eu vou, deixar para mim. Não, então vai. Não, peraí. O que é que ganha o homem que derrubar o gigante? Não tem recompensa nenhuma, Eliabe? Tem, Davi. O homem que derrubar, matar o gigante, o rei baixou um decreto que vai casar com a filha mais velha dele. Davi é uma gata, Mical. Davi, se tu vê, Ah, é? Tá, mas só isso? Ô, Davi, hein? Não, Davi, tem outra coisa. O que é que foi? O homem que mataram o gigante Golias está isento de impostos, ele e toda a sua geração em Israel, para sempre. Diga comigo: para. Por favor, diga: para. Sempre. Forever. Diga forever. Isso, para sempre, forever. I love you forever, Michele. Forever. E aí a história, o final dessa história você já sabe. Um belo dia, uma mulher moabita de nome Ruth encontrou um servo de Deus
hebreu de nome Boaz se uniram em casamento. Tiveram um filho de nome Obed, que casou com uma mulher que eu não sei o nome, e tiveram um filho de nome Jessé. E Jessé teve um filho de nome Davi. E a árvore genealógica dessa família seguiu, até que chegasse no homem que teve um pai com uma mãe, que geraram um filho de nome José. E esse José foi o pai de Jesus. É por isso que, quando Jesus passava nas ruas de Jericó, o cego levantou, bradou em alto grito, dizendo: Jesus, filho de, tem misericórdia de mim. Se Jesus é filho de Davi, e a descendência de Davi está isenta de impostos perpetuamente, forever, Jesus tinha que pagar imposto, sim ou não? Você não é filho de Davi, mas você é filho de Jesus. Toda cobrança indevida contra a sua vida não vai prevalecer. Levanta a tua mão e recebe. Toda palavra de maldição, toda mentira contra a tua vida, toda acusação indevida, todo excesso de cobrança contra a tua vida não vai prevalecer, porque tu és um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Amém, queridos? Desculpa, eu dei uma viajada. Mateus capítulo 17. Ui, coisa linda. Esse é o único milagre que Jesus fez a fim de suprir as suas próprias necessidades. É o único milagre que ele fez a fim de suprir uma necessidade dele. E ainda que uma necessidade dele fosse suprida, nenhuma necessidade foi, porque necessidade alguma ele nunca teve. É por isso que recaiu sobre Pedro o benefício, que era exatamente a necessidade que em Cristo havia, dentro do secular, dentro do natural. É o único milagre que eu vejo na Bíblia, que Jesus é participante daquilo que ele sempre faz e fez para o outro. Então ele disse para o Pedro: Pedro, na verdade eu não tenho imposto nenhum para pagar, mas eu vou pagar. Eu vou pagar, porque nós não podemos escandalizar. Eu vou pagar, porque nós devemos dar um bom testemunho. Às vezes você vai passar por algo que você não deveria ter passado, e muito menos merecia, porque você vai ter que manter o bom testemunho. Opa, parece que eu posso ouvir um glória nesse lugar. É por isso que você está tendo que passar por aquilo que você está passando, sem murmurar, sem reclamar. Pastor, não, mas o certo está contigo e o errado vai cair. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque não tem mais dívida para pagar. Ele já pagou a tua dívida na cruz do Calvário. É glória, a dívida já está paga, está tudo consumado e você é livre. Às vezes, linda do AJ, é lícito até botar aquela roupinha aquela, mas às vezes, para não escandalizar, tu segura a tua onda. É lícito botar o vestidinho aquele, aquelas coisinhas tudo, é lícito. Mas às vezes, para não escandalizar, é melhor tu segurar a tua onda. Capitão, é lícito estar com os amigos, capitão. Ué? E quem foi que disse que a gente só tem amigo na igreja? E por que a gente não pode ter amigo mundano? É lícito, capitão. Mas olha, eu acho que na mesa do bar, eu acho que não é muito encaixadinho. Porque na mesa do bar, querido, o teu copo de Guaraná vira cerveja. Todo mundo vendo que é Guaraná, todo mundo declarando que é cerveja. É, né? É lícito, né? Tem tanta coisa que é lícita, né? Mas o que a Bíblia diz? Tudo é lícito, no entanto, nem tudo. Mas o que é que convém? Ô Pedro, bem da verdade, né, Pedro? Não era para nós pagar imposto nenhum, né? Não, mas não podemos escandalizar.
Precisamos dar o bom testemunho, Pedro. É lícito comprar. É lícito ter dívidas. Mas ficar devendo não é bom testemunho, hein? Aí vai lá, compra o babado, sabe que não vai conseguir pagar, e ele cita a Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Crente sem vergonha. Não, pode se ofender, não tem problema. Pode se ofender, pode ficar bravo comigo. Se tu estiver de bem com Deus, está tudo certo. Não tem problema, querido. Se tu sair daqui hoje bravo comigo, mas de bem com Deus, cumprir a minha tarefa. Somos chamados para dar um bom testemunho. Perceba o âmbito da plenitude e amplitude que Deus nos traz por ensino em 3 versículos. Pedro, nós vamos pagar, Pedro. Não é uma questão de dever ou não dever. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de manter, manutenir e fazer um bom testemunho. E aí segue a orientação com Pedro. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um start. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Sai consigo, estou aí. O telefone está aqui falando comigo, me dando dica de peixe. Eu não estou falando contigo, eu estou falando com o povo. Sai. Sai. Marciane, o Pedro recebe a orientação de Jesus. E a orientação para o Pedro é: vai lá, em alto mar, pega um anzol, pega um peixe. O Pedro, Felipe, ele havia largado tudo na vida. Ele era um pescador de alto mar, um pescador profissional, tinha barcos. Lembra dos milagres que eu falei? A pesca maravilhosa, os 153 grandes peixes. Acostumado o Carlito a pegar tudo em quantidade, em abundância. E por ter largado tudo, agora não tem dinheiro para pagar imposto. E aí aquele que faz ele supostamente perder tudo, diz para ele assim: eu pego um anzol e vai pescar de anzol agora. Porque para mim que só sei remoer o peixe, de anzol, de rede, tudo certo. Agora para um cara que é profissional na área, se impactou. Mas tá, se o mestre disse, eu faço. E se ele determina, eu vou. E aí o vídeo estava na tela. A Bíblia não diz que o Tiago e o João estavam juntos, mas tudo bem, novela está valendo, uma ficção. O Pedro está sentado, sozinho ou não, está lá. E em alto mar tem um peixe. E daqui a pouco o Pedro fisga o peixe. E quando fisgou, o peixe veio. O Pedro abre a boca do peixe e tira dali uma moeda. E o nome da moeda é Start. Diga comigo, Start. Quando Pedro vê, ele olha para aquele Start, ele fica maravilhado. E após ter o Start em suas mãos, ele libera o peixe. E se você prestou atenção no vídeo, confirma aquilo que o pregador vai dizer agora. Eles deviam 2 de dracmas. Diga comigo, de dracma. Agora eu quero ouvir de novo. De dracma. Oh, pensei que teriam dificuldades. Quando Pedro olhou para o start, lembrou: devo 2 de dracma. Só que, Rodrigo, um start valia 4 de dracmas. Quando Pedro olhou para aquilo, ele pensou: meu Deus, pago a minha dívida, pago a dívida do mestre, não tinha nada, agora tenho 2 de dracmas. Juliano, porque é assim que ele faz, Juliano. Ele faz sempre abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que em nós Ele opera. Ele precisa de 2 de dracmas. Ele tem um start. Ele paga a sua conta, que são 2 de dracmas.
Sobram duas. Quando ele estava com o anzol aguardando o peixe prometido, ele estava abatido por um problema. Ele tinha uma dívida para pagar. Eu estou diante de um povo honesto. Pai, eu não sei quanto a você, mas eu tenho dificuldade até de dever uma bala house. É difícil. Não é difícil dever. É difícil dever sabendo que não tem como pagar. Aí é só pela fé mesmo. Isso aí eu sofro com força. E eu penso que Pedro estava na mesma situação que a minha. Ele estava com um problema. Ele estava preocupado. Ele estava abatido, um tanto quanto transtornado, mas debaixo de uma palavra. Hoje vocês estão debaixo de uma palavra. Ela vai trazer solução para o seu problema. Ela vai abrir a porta que você necessita. Ela vai trazer a provisão que você anseia. E você vai viver um grande milagre. Você vai viver um grande milagre. O peixe fisgou o anzol. O Pedro puxou o peixe e tirou a moeda da boca do peixe. Só mais uma vez me ajudem. Digam assim: a moeda da boca do peixe. Não era só Pedro que tinha um problema, mas o peixe também. Oi, minhas irmãs, vocês consertam o peixe? Ah, não saiu nenhum amém, que luta. Que guerra, gente. Essas mulheres não consertam o peixe. Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? Tua mãe não te ensinou, abençoada? Pensei que era só lá. Irmãs, vocês já viram a boca do peixe? A boca do peixe desse tamanho assim, né? Deixa eu ir mais longe. Alguém já botou uma moeda na boca? Eu sei que ninguém vai ter coragem de responder, mas eu já. Botei a moeda na boca, Carlita. A moeda bateu na obturação, aqui deu uma confusão. Mas doeu. E a moeda de um lado, a moeda do outro. Tirei a moeda da boca. Olhei para a moeda, ela estava brilhando. Ela estava limpinha. E a ameba lá embaixo eu agradecia. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A sensação de uma moeda na boca, ela é terrível, irmãos. É uma sensação ruim. É um valor num lugar errado. Como é ruim, gente. Então Pedro está com um problema. Precisa do dinheiro para pagar o imposto. Mas o peixe está com um problema. Tem que se libertar da moeda para não morrer. Porque a moeda na boca daquele peixe é um problema. Ele vai morrer. A moeda vai engasgar o peixe. E o peixe vai morrer. E não há quem salve esse peixe nas profundezas da sua existência. Ei, fala sério. Já faz uma pá de tempo que tu está com algo engasgado aí, hein? Já faz tempo que tu está com nó na garganta, hein? Já faz tempo que tu estás padecendo, carecendo de uma salvação para a tua alma. Já faz tempo que uma moeda roda de um lado para o outro, estrala em teus cador de homens. Para tirar essa coisa que te engasga, que te agonia, que te mata. Hoje é a noite da tua solução. Não olha para mim triste. Não olha para mim triste. Te alegra e celebra. Pergunta aí, por que, pastor Toninho? Se tu perguntar de novo eu respondo. Porque muitas vezes o teu problema é a minha solução. Aquilo que era problema para o peixe era a solução para o Pedro. Quando Deus tem um propósito, um projeto para a vida de alguém, ainda que esse alguém esteja ou seja todo problemático, o problema daquele alguém é a solução para algum outro. É quando Pedro lança um anzol, pá, pega o peixe, abre a boca, tira a moeda.
Então o peixe está até então engasgado. Agora fora da água não respira, não transpira. Sei lá como é que é a situação do peixe. Como é que é mesmo? O peixe aqui é anfíbio? O que é que o peixe é? Ninguém estudou aqui? Tá, deixa. O start. Não é aula de biologia. O start. Então aquele peixe que agora em alto mar engasgado está, agora em solo firme morrerá porque não respira fora d'água. Mas Pedro resolve o problema do peixe, tirando-lhe a moeda e lançando ele em vida para as águas, para dar continuidade à sua história. E aquilo que era problema para o peixe, agora é solução para o Pedro. E aquilo que era problema para o Pedro, agora é solução para o peixe. Ai, meu Deus do céu, que loucura! Eu vou repetir. Aquilo que era problema para o peixe era solução para o Pedro. E aquilo que era problema para o Pedro é solução para o peixe. Então quem não tem problema, atire o primeiro start. Quem nunca teve problema, atire o primeiro start. Quem nunca teve engasgado, atire o primeiro start. Ele lançou o anzol, lançou a rede e nos resgatou. Trouxe provisão, amor e salvação. Justiça, glória e poder. O start está liberado. Eu vou finalizar dizendo para você uma coisa. Tudo aquilo que foi tirado da sua vida, eu declaro por boca profética aqui, agora e já, que você será restituído. Quando Zaqueu foi confrontado pelo amor de Deus, ele disse para Jesus: mestre, tudo aquilo que eu roubei dos outros, eu vou voltar lá e vou devolver 4 vezes mais. Um start vale 4 de dracmas. Essa noite é a noite da tua cura, é a noite da tua libertação e é a noite da tua restituição. Quem crê? Quem crê? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos. Mais alguma coisa por mim ali, gente? Faz, canta. Não estou queimando. É de pé, filho. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo,